Bom dia, família de fé. O amanhecer nos chama a recomeçar com olhos de esperança e coração aberto. Cada raio de luz que atravessa a janela nos lembra que Deus nos sustenta, nos escuta e nos prepara para viver propósitos maiores do que conseguimos imaginar. Hoje caminharemos à luz de Salmos, capítulo 20, versículo 1 até o 4. O Senhor responde no dia da angústia. Fortalece, sustenta com seu nome e concede os desejos do coração alinhados à sua vontade. Se ontem houve peso, hoje há promessa. Se houve silêncio, hoje há resposta. Não estamos sós. O Deus que ouve também age. Quero convidar você a permanecer comigo até o final deste vídeo. Teremos uma oração guiada, declarações de fé e intercessão específica por família, trabalho, saúde e direção para este dia. Ao longo do caminho, vamos ancorar nossa confiança na palavra, permitindo que ela molde nossos pensamentos e passos. Respire fundo. Entregue a Deus suas preocupações, seus planos e tudo o que precisa de cuidado. Que esta manhã seja um encontro verdadeiro com a presença dele, um derramar de paz, coragem e alegria que transborda para todas as áreas da vida. Vamos orar. Senhor amado, nesta manhã nos unimos em uma só voz, clamando por tua presença real em nossas vidas. Reconhecemos que sem ti somos frágeis, mas em ti encontramos força e coragem para enfrentar cada desafio. Os Salmos, capítulo 20, versículo 1 até o 4, nos lembra que o Senhor responde no dia da angústia, protege e sustenta com teu poder. É nessa promessa que descansamos hoje, certos de que não caminhamos sozinhos. Pai, levantamos diante de Ti todas as nossas angústias, preocupações e necessidades. Assim como Davi declarou que o Senhor ouve do seu santuário, nós também confiamos que nossos clamores não são em vão. Pedimos que cada oração aqui levantada encontre resposta em Teu tempo perfeito. Dá-nos a confiança de que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28. Nesta manhã, Senhor, abrimos nossos corações para a gratidão. Obrigado pelo dom da vida, pelo respirar, pela família, pelo trabalho, pela mesa que se prepara todos os dias. Mesmo em meio às dificuldades, reconhecemos que o Senhor tem sustentado nossa caminhada com amor e misericórdia. Ajuda-nos a viver com olhos espirituais, enxergando mais as tuas bênçãos do que os obstáculos diante de nós. Deus Todo-Poderoso, clamamos por proteção em nossos caminhos. Guarda-nos quando saímos e quando voltamos, como está escrito em Salmos, capítulo 121, versículos 7 até o 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Que cada passo do nosso dia esteja debaixo das tuas asas e que nenhum mal prevaleça contra nós. Senhor, pedimos transformação em nossa mente e em nosso coração. Molda-nos segundo a tua vontade. Afasta de nós pensamentos que nos levam para longe da tua presença. Coloca em nós um espírito de obediência, mansidão e sabedoria para agir conforme teus princípios. Que nossas palavras e atitudes reflitam o caráter de Cristo, levando luz a todos que cruzarem o nosso caminho. Pai querido, intercedemos pelas nossas famílias, que haja paz dentro dos lares, união entre os casais e amor abundante entre pais e filhos. Que todo espírito de divisão, confusão ou discórdia seja dissipado pelo poder do teu Espírito Santo. Que nossas casas sejam pequenos altares, onde a tua palavra seja lida, compartilhada e vivida a cada dia. Senhor, pedimos por nossos filhos, que eles sejam guardados do mal, preservados em suas mentes e corações. Dá-lhe sabedoria nos estudos, discernimento em suas escolhas e coragem para permanecer firmes em valores corretos, que cresçam em graça diante de ti e diante dos homens, assim como Jesus crescia,
como está escrito em Lucas, capítulo 2, versículo 52. Pai amado, entregamos em tuas mãos os empregos e trabalhos de cada um. Que o Senhor abençoe aqueles que já têm sua ocupação, trazendo prosperidade, sabedoria e produtividade. E pedimos também pelos que estão em busca de oportunidades. Abre portas que ninguém pode fechar, como está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Que o sustento chegue e a dignidade seja restaurada. Senhor, intercedemos por todos os que enfrentam enfermidades. O Senhor é Jeová Rafá, o Deus que cura, e por isso pedimos livramento das doenças, força nos tratamentos e milagre nas situações que parecem impossíveis. Que cada enfermo sinta agora o toque da tua mão curadora, lembrando da promessa em Isaías, capítulo 53, versículo 5. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus de misericórdia, clamamos pela nossa nação. Olha para os governantes, líderes e autoridades, dá-lhes sabedoria, temor e senso de justiça. Que cada decisão tomada seja em benefício do povo, e que a corrupção, a violência e a injustiça sejam removidas da terra. Que o Senhor levante homens e mulheres comprometidos com a verdade e com a vida. Senhor, pedimos direção espiritual neste dia. Que possamos discernir cada escolha, cada decisão, e não agir segundo nossa própria vontade, mas segundo a tua palavra. Dá-nos clareza em meio às dúvidas, coragem em meio às dificuldades e fé inabalável em meio às incertezas. Que possamos viver o que está escrito em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 até o 6. Confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar em nosso próprio entendimento. Pai, colocamos diante de Ti as preocupações financeiras. Tu és o dono do ouro e da prata, e sabemos que em Ti não há falta. Pedimos provisão, portas abertas, equilíbrio e sabedoria para administrar os recursos. Que possamos viver não pela ansiedade, mas pela confiança de que o Senhor supre cada necessidade, como Jesus ensinou em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Senhor, abençoa os sonhos e projetos que colocamos em tuas mãos. Dá-nos estratégias, criatividade e perseverança para que tudo seja realizado para a tua glória. Que não haja em nós orgulho ou vaidade, mas sim o desejo de ver a tua vontade sendo cumprida através do que fazemos. Que cada conquista seja um testemunho vivo do teu cuidado. Pai, intercedemos por aqueles que enfrentam batalhas espirituais. Livra-nos das setas inflamadas do inimigo, fortalece-nos na fé e reveste-nos com toda a armadura de Deus. Como Paulo escreveu em Efésios, capítulo 6, versículo 11 até o 13. Que possamos resistir firmes contra as ciladas, sabendo que em Cristo já temos a vitória. Senhor, oramos por reconciliação. Que onde houver mágoas, ressentimentos e divisões, o teu amor seja derramado para curar e restaurar. Ensina-nos a perdoar, assim como fomos perdoados em Cristo. Que cada coração pesado seja aliviado pelo teu Espírito e que possamos viver em comunhão e paz uns com os outros. Pai eterno, pedimos que nossas mentes sejam renovadas. Que pensamentos de derrota, medo ou insegurança sejam substituídos por pensamentos de esperança, confiança e fé. Que possamos viver de acordo com Filipenses, capítulo 4, versículo 8, pensando em tudo o que é verdadeiro, justo, puro e louvável. Senhor, pedimos força para vencer as tentações. Que possamos resistir ao pecado e viver de forma santa diante de Ti. Dá-nos discernimento para identificar os enganos do inimigo e coragem para escolher sempre o que é correto. Que o Espírito Santo seja nosso guia em cada passo, conduzindo-nos pelo caminho da vida. Pai de amor, clamamos pela paz mundial.
Olha para as nações em guerra, para os povos oprimidos, para os que sofrem perseguição. Estende a tua mão poderosa e derrama esperança sobre corações aflitos. Que líderes sejam tocados pela tua sabedoria e que haja reconciliação entre povos e culturas para que teu nome seja exaltado. Senhor, pedimos que este dia seja marcado por milagres. Que em cada área onde parece haver impossibilidade, o teu poder se manifeste. Que testemunhos surjam para glorificar o teu nome e que possamos ser lembrados de que para Deus nada é impossível, como está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 37. Pai querido, entregamos em tuas mãos nosso futuro. Que não andemos ansiosos com o amanhã, mas confiemos que o Senhor já está no controle. Que cada decisão seja guiada pela tua vontade e que possamos descansar na certeza de que os planos de Deus são de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança, como está escrito em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Senhor, nesta manhã pedimos que a tua luz brilhe sobre nossos caminhos. Que cada passo dado seja iluminado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como está escrito em Salmos capítulo 119, versículo 105. Afasta de nós as trevas da confusão e guia-nos pela rota da esperança e da vitória. Pai, pedimos que o Senhor fortaleça nossas emoções. Muitas vezes somos abatidos pelas preocupações, pelas pressões do dia a dia e pelo medo do desconhecido. Mas hoje declaramos que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, como nos lembra Salmos capítulo 46, versículo 1. Encha-nos de coragem para não desistirmos. Deus fiel, colocamos diante de Ti nossos relacionamentos de amizade e convivência, que possamos ser instrumentos de paz e não de contenda, de consolo e não de julgamento. Que aprendamos a carregar os fardos uns dos outros, como Paulo ensina em Gálatas capítulo 6, versículo 2. Que a empatia e o amor nos façam semear bondade por onde passarmos. Senhor, pedimos que o Senhor nos ensine a sermos generosos. Que não guardemos apenas para nós as bênçãos recebidas, mas que possamos repartir com aqueles que estão em necessidade. Que a nossa vida seja como a do bom samaritano, que não desviou os olhos, mas estendeu a mão, que possamos colher os frutos da solidariedade. Pai, oramos pela nossa fé, aumenta a nossa confiança, mesmo quando não vemos saída, mesmo quando as portas parecem fechadas. Lembramos de Abraão, que creu contra a esperança, conforme Romanos capítulo 4, versículo 18. Dá-nos esse coração que confia além das circunstâncias, acreditando que Tu és fiel para cumprir cada promessa. Senhor, pedimos que nossos dons e talentos sejam colocados a serviço do Teu reino. Que tudo o que fazemos, desde os pequenos gestos até os maiores projetos, seja para glorificar o Teu nome. Como está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 23, que façamos tudo de coração, como para o Senhor e não para os homens. Pai amado, intercedemos por todos que sofrem de solidão. Que encontrem em Ti o amigo mais chegado que um irmão, como nos lembra Provérbios capítulo 18, versículo 24. Que sintam o calor do Teu abraço, mesmo quando se sentem esquecidos pelo mundo. Que cada coração solitário seja visitado pela Tua presença nesta manhã. Senhor, pedimos que nos ajudes a vencer a ansiedade. Muitas vezes o futuro nos assusta, mas hoje declaramos o que está em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 até o 7. Não andaremos ansiosos por coisa alguma, antes apresentaremos nossos pedidos diante de Ti, confiando que a paz de Deus guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Pai eterno, pedimos que nos ensines a usar nossas palavras com sabedoria.
Que de nossa boca não saiam murmurações, nem palavras de destruição, mas sim palavras de vida, consolo e fé. Como está escrito em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Que a nossa fala seja sempre fonte de bênção. Senhor, pedimos que o Senhor abençoe os jovens desta geração, que eles encontrem propósito em Ti, que sejam cheios do Espírito Santo e firmes na verdade, que resistam às tentações e se mantenham fiéis ao chamado. Lembramos das palavras de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Que ninguém despreze a juventude, mas que seja um exemplo em amor e pureza. Pai de amor, oramos pelos idosos, que recebam cuidado, carinho e respeito, que encontrem alegria nos dias que ainda têm pela frente, lembrando que em Ti há esperança para todas as idades. Como está escrito em Salmos, capítulo 92, versículo 14, mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e cheios de vida. Senhor, pedimos que o Senhor nos ensine a descansar em Ti. Muitas vezes tentamos resolver tudo sozinhos, mas a Tua palavra, em Mateus, capítulo 11, versículo 28, nos chama. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que aprendamos a lançar sobre Ti nossas cargas e experimentar o Teu descanso. Pai, pedimos que cada manhã seja uma oportunidade de recomeço. Que não fiquemos presos ao passado, mas avancemos para o futuro que o Senhor já preparou. Que possamos viver Filipenses capítulo 3, versículo 13 até o 14, esquecendo-nos das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prosseguindo para o alvo. Senhor, pedimos que a esperança seja sempre renovada em nós. Que mesmo nos dias de luta, possamos lembrar que a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Como está escrito em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 até o 23. Que nunca nos falte a certeza de que o amanhã trará novas oportunidades de ver o Teu agir. Pai amado, oramos por aqueles que trabalham em áreas de risco e necessidade. Protege os profissionais da saúde, os policiais, os bombeiros, os professores e todos que se dedicam ao bem comum. Que recebam força, coragem e provisão, lembrando que o trabalho deles não é em vão diante do Senhor. Senhor, pedimos que nos ensines a ser gratos em todas as circunstâncias. Que não esperemos apenas por grandes milagres para agradecer, mas que encontremos motivos em cada detalhe da vida. Como Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vós. Pai, oramos pelos que vivem em terras distantes, missionários e pregadores da Tua palavra, que sejam fortalecidos em fé e tenham suprimento em todas as áreas. Que a semente lançada em corações sedentos frutifique e transforme vidas. Lembramos de Romanos, capítulo 10, versículo 15. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Senhor, pedimos que este dia seja regado pela Tua alegria, que a nossa força seja renovada, como está escrito em Neemias, capítulo 8, versículo 10. A alegria do Senhor é a nossa força. Que possamos enfrentar cada desafio com um sorriso de confiança, certos de que o Senhor caminha à nossa frente. Pai querido, pedimos que nunca percamos a essência da fé, que possamos viver como crianças diante de Ti, confiantes, simples e cheios de esperança. Como Jesus disse em Mateus, capítulo 18, versículo 3, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Que a nossa fé seja pura e sincera. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã em Tua presença. Que esta oração fortaleça a nossa fé e renove nossa esperança para enfrentar o dia. Amém.
Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: Deus é a minha força. E compartilhe com alguém especial que também precisa desta palavra. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo orações poderosas e mensagens que edificam a sua vida todos os dias. Deixe também o seu pedido de oração nos comentários, pois quero interceder por você e pela sua família. Que a paz do Senhor acompanhe cada passo seu hoje e sempre.